porque é uma unanimidade, né? O Supremo Tribunal Federal, o STF, considerou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. E para falar sobre esse assunto, eu convido hoje a conselheira federal da OAB, a Marina, que está aqui, a Marina Gadelha está aqui para falar sobre esse assunto com a gente. A gente vai bater um papo sobre isso. É muito importante que você também queira participar, se caso você quiser participar, fique à vontade, tá? E o nosso WhatsApp vai estar na telinha. Você pode mandar a sua pergunta, se você desejar, claro, fique à vontade, viu? E aí, doutora Marina, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente de hoje. Muito obrigada, Marília. Um bom dia a você, um bom dia a todo mundo que nos assiste agora. É uma alegria estar aqui conversando. Que coisa boa. O que é que muda a partir de agora, né? Essa lei inconstitucional aí, essa tese de defesa da honra, né? Para justificar um crime de feminicídio. Explica um pouquinho pra gente. Vamos começar do comecinho para todo mundo poder entender. A legítima defesa da honra foi uma tese desenvolvida ali em meados dos anos 70, e que ganhou notoriedade num caso muito famoso na época, em 1976, quando a Ângela Diniz, que era uma socialite famosíssima no Brasil, famosa pela sua beleza, foi assassinada pelo namorado Doc Street. E foi utilizado esse argumento, a legítima defesa da honra, ou seja, jogou-se o nome da própria vítima na lama. Sim. Para justificar o seu próprio assassinato. E colou. Colou por quê? Porque o tribunal do júri, né, no qual são julgadas as pessoas que cometem crimes dolosos contra a vida, o tribunal do júri é composto por pessoas comuns, pessoas da sociedade, tenham ou não formação jurídica. Então, muitas vezes, considerando essa sociedade tão machista, tão patriarcal em que nós vivemos, este é um argumento muito utilizado. As pessoas dizem, olha, esta mulher é uma adúltera, esta mulher não presta, logo o seu assassinato é justificável socialmente, o que é, francamente, um absurdo. E o Supremo agora decidiu que não é só um absurdo, que é absolutamente inconstitucional. Que defesas que se baseiem na tese da legítima defesa da honra, ou mesmo investigação policial que se baseie na legítima defesa da honra, serão consideradas nulas. Vamos dar continuidade já aqui. Deixa eu apresentar também a doutora Lídia Moura, está aqui junto conosco. Ela é secretária da Mulher, né, e da Diversidade Humana. Está aqui junto conosco. A gente vai também estar batendo um papo. Bom dia, seja bem-vinda, doutora Lídia. Estar com você. Bom dia, Marília. A gente também está... Vamos fazer o seguinte, a gente está falando sobre violência contra a mulher no geral aqui, né, gente? Então, a doutora Lídia vai falar um pouquinho sobre a lei Maria da Penha, que continua, viu? Não pense que acabou, não, que olha, meu filho, não acaba, não. E eu sou muito a favor dessa lei, né? Essas leis, né? Agora que tem que defender a mulher de todo jeito, minha gente. A gente que é mulher, nós somos fortes, mas frágeis ao mesmo tempo, viu? E aí, doutora, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Bom dia. Coisa boa. Quais são os avanços, né, da Lei Maria da Penha? Tem alguma coisa de diferente? Mudou alguma coisa, doutora? Veja, a Lei Maria da Penha, ela muda completamente a forma de enfrentar a violência, porque até então tem a figura da transação penal, que neste caso não se pode mais utilizar, e as mulheres se ressentiam e não se sentiam estimuladas à denúncia justamente porque aquilo ia terminar, aquela violência ia terminar numa cesta alimentar, né? Uma obrigação de uma cesta alimentar ou de um serviço comunitário no máximo. Então, com o advento da lei, isso muda completamente. Mas é uma lei que está para além disso também. É uma lei que a gente diz até que ela não é punitivista, ela traz obrigações para a União, para os estados, para os municípios, com a obrigatoriedade de se criar mecanismos de proteção às mulheres. Então, é a partir da lei também que nós vamos ter centros de referência, casas, abrigos, né? E, inclusive, os tribunais de justiça passam também com a obrigação de ter as varas especializadas da violência doméstica e familiar.
Então, tudo isso muda e é muito importante. A partir daí, então, a forma deste enfrentamento muda. As mulheres se sentem mais amparadas, os estados se mobilizam mais para trazer, implantar esses instrumentos e a partir daí tem novos instrumentos também, né? A partir do advento da lei, é uma nova configuração que a gente compreende, então, que a mulher não pode resolver isso sozinha, tem de ter essa obrigação dos entes da federação. Então, ela é muito importante nesse sentido. Ela é considerada pela ONU uma das 3 leis mais importantes do mundo, justamente por esse caráter de obrigatoriedade dos entes da federação em darem uma resposta para a sociedade, para as mulheres especialmente, mas para a sociedade como um todo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Essa tese, ela continua, doutor? Veja, Ela vai ficar definitiva? O que o Supremo declarou aqui, qualquer pessoa, e aí a gente diz, tanto na fase pré-processual, na fase de investigação policial ou na fase processual, que se utilize desse tipo de argumento, esse argumento será considerado nulo. E é muito importante que... Por quê? Porque a advocacia também tem que se perceber que não poderá utilizar dessa tese e se utilizar, o júri poderá ser considerado nulo. Mas, de que maneira? Ele não pode realizar um protesto por novo júri. Aquele júri vai ser nulo, mas ele não será realizado outro. Então, o resultado será desconsiderada a tese da legítima defesa da honra e não haverá um novo júri. Porque muitas vezes, o que acontecia? Como estratégia de defesa, alguém poderia utilizar esse argumento para anular e ter a possibilidade de um outro resultado. Oportunidade. Exatamente. Os homens, eles podem fazer, tipo, se aproveitar dessa tese aí para... Pois é, não mais. Não mais. Até poderia, o Supremo começou a julgar, isso foi uma ação proposta por um partido político, pelo PDT, para acabar com esse tipo de argumento. Por quê, Marília? Porque, como eu disse, o tribunal do júri não é formado por pessoas com formação jurídica. E muitas vezes, numa sociedade machista, as pessoas conseguem recepcionar esse tipo de argumento e absolver um homicida, um feminicida, simplesmente por atribuir à própria mulher a responsabilidade pela sua morte, ou seja, por culpar a própria vítima. É isso que a gente tem que repetir sempre, 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 sempre. A culpa nunca é da vítima. É verdade, viu? Doutora Lídia, é sobre essa questão de a culpa nunca é da vítima. Ah, não, nunca, né, não fiz nada. Com certeza já chegou vários. Não, mas não fiz nada. Foi ela. Jogava sempre para a mulher, mas a culpa foi dela mesmo, aconteceu, foi sem querer, enfim, sempre chegam casos como esse, com certeza. E eu queria saber como é que o Estado ele protege as mulheres num caso desse. Veja, esse argumento, né, muitas vezes nós temos um problema em relação ao enfrentamento à violência, que se tenta canonizar, né, o agressor. De que modo? Olha, ele é um bom filho, ele é um bom pai, ele é um bom colega de trabalho, ele é um bom vizinho. Ele pode ser tudo isso, mas ele cometeu um crime que é a violência contra a mulher. Então, nem juízes e juízas, nem advogados e advogadas devem se utilizar desse tipo de situação para minimizar este ato. Então, da mesma maneira, você às vezes é uma boa pessoa, cometeu um crime, você vai ter de pagar por este crime, né? Você pode até ter atenuantes, enfim. Agora, o problema dessa violência, de nós passarmos o pano, digamos assim, de nós compreendermos, canonizarmos esse agressor, é que a violência, ela tem estágios. O feminicídio é o ápice dessas violências. Então, às vezes, aquilo que começa com um xingamento, o CNJ, inclusive, tem o que se chama de violentômetro. Aquilo que começa com um xingamento, com um empurrão, com um puxão de cabelo, pode terminar num feminicídio, porque a violência vai num crescente. A mulher que está naquele ciclo de violência, muitas vezes ela está tão machucada naquele processo que ela sequer compreende esse ciclo. Então, nós, nesse trabalho que o Estado faz de acolher, de ter uma equipe multiprofissional, é até para ela compreender esse ciclo da violência. Porque ele, muitas vezes, ele é da agressão física, mas ele é da agressão psicológica, da agressão sexual, patrimonial. Não são raros os casos de mulher que trabalham e que o cartão do banco fica de posse desse agressor que vai manipular o dinheiro dela a ponto de ela não ter a menor autonomia para sair daquela relação. Então é importante a gente ter ciência disso, não culpabilizar a mulher, nenhuma hipótese. A mulher que está no ciclo da violência,
ela precisa de ajuda, ela não precisa de julgamento. E nós temos vários serviços. Os centros de referência, por exemplo, são uma ótima porta de entrada para aquela mulher que ainda considera que não está preparada para a denúncia. Ela será atendida por psicóloga, advogadas, assistentes sociais, todas mulheres, inclusive, para ela se fortalecer, compreender este ciclo da violência. E aí, é óbvio, nós sempre vamos estimular a denúncia, porque nós estamos diante de um crime, o nosso dever enquanto Estado é estimular, sim, as providências legais. Vamos sempre estimular, mas isso é uma decisão dela, porque em todos os nossos serviços nós respeitamos a autonomia da mulher. Nos casos de violência mais severa, nós temos aquelas mulheres que sofreram tentativa de feminicídio ou que sofrem severa ameaça. Nós temos o centro, a casa-abrigo, que vai recepcionar esta mulher com os filhos e filhas até a idade de 16 anos. Isso é muito importante, porque ela não se separa dos filhos. E o Estado vai manter tudo em ordem. As crianças vão para a escola, nós temos motoristas para isso, as assistentes sociais vão cuidar de tudo. Muitas vezes há necessidade de transferência dessa escola para um outro bairro, nós vamos providenciar. E ela pode ficar conosco até 6 meses, tempo em que as assistentes sociais vão trabalhar para que ela seja reinserida. Em muitos casos, ela até opta por mudar de cidade, para ir morar junto de um familiar. Nós temos hoje em dia a Patrulha Maria da Penha, que já está em 100 municípios. Essa patrulha vai fazer o quê? Ela vai acompanhar aquelas mulheres que têm medidas protetivas ou que solicitaram medidas protetivas. Que a maior parte dos agressores, quando o juiz ou a juíza determinam o afastamento, ele se afasta, mas há uma parcela que volta ainda mais violenta, querendo se vingar. Então, a patrulha, para acompanhar, dar garantia para essas mulheres, é feita em parceria com a Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e com o Tribunal de Justiça, porque nossas advogadas acessam o PJE, informam para essa mulher. Então, ela vai saber, por exemplo, se o sujeito foi preso, se o sujeito foi solto, que é mais uma garantia dentro do modelo de prevenção que a gente atua. Então, a Polícia Militar vai fazer o quê? Vai monitorar aquele perímetro onde ela corre mais risco. Mas tem desde a visita à residência dela para ver se tem alguma vulnerabilidade do ponto de vista da saúde, aliás, da segurança. Ela vai nos apontar também, porque às vezes o perímetro em que ela corre risco não é a casa dela, é a casa da mãe, é a porta da escola onde ela leva e pega os filhos. Então, tudo isso a patrulha vai cuidar. Então, nós temos, o que a gente precisa trazer para as mulheres aqui é que elas não estão sozinhas. Nós temos uma série de serviços, bem como atividades, parcerias com outras instituições dentro do processo de formação, de enfrentamento à violência, parceria, por exemplo, com a OAB, parceria com a Defensoria Pública, parceria com o Ministério Público, parceria com a sociedade civil. Então, nós temos uma série de possibilidades para essas mulheres que vão além dessa proteção à segurança. Nós temos, por exemplo, o Empreender Mulher, que é um crédito qualificado. As mulheres atendidas por nós, elas têm acesso, né, a um plano de trabalho e a um empréstimo, que ela tem 1 ano de carência, e isso é dividido em até 24 meses para o pagamento, que é na busca dessa autonomia. Nós temos hoje convênios com instituições como a Educanexus, que ela pode fazer cursos profissionalizantes, completar a escolaridade, né? Concluir um ensino fundamental e um ensino médio sem qualquer custo, cursos à distância, para facilitar, porque a gente sabe que muitas vezes ela pode ter uma dificuldade, está fora do mercado de trabalho há muito tempo. Então, é importante a mulher saber que ela não está sozinha. E nós, dependendo do risco, ela será encaminhada para um ou para outro serviço. Maravilha. A gente tem uma pergunta aqui, vamos soltar a pergunta? Olá, sou Lilian, sou mulher trans. Gostaria de saber se as mesmas leis da Maria da Penha podem ser usadas para nós trans. Com certeza, as mulheres trans são mulheres. Nós, do Estado, acolhemos todas as mulheres, independentemente da identidade de gênero dela, da orientação sexual dela. Os nossos serviços estão disponíveis para todas as mulheres. Nós já tivemos o atendimento de mulheres trans na patrulha, por exemplo. Então, são todas as mulheres. O nosso guarda-chuva é para todas as mulheres. Maravilha. A lei também são para as trans? Da mesma forma. E isso é importante dizer que o Supremo se baseou, primeiro, num grande princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Sim. O direito à vida e a igualdade entre os gêneros. Foi isso que, e é curioso e é importante reafirmar que foi um caso raro. Todos os ministros do Supremo votaram a favor. Foi uma decisão unânime.
todos eles se posicionaram pela proteção da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, a igualdade entre os gêneros. Por quê? Porque ninguém argumentou aí legítima defesa da honra quando um homem veio a ser assassinado, né? Exato. Isso sempre recai, essa pecha de adúltera, essa pecha de pessoas sem qualificação, isso sempre recai sobre as mulheres. E isso é uma coisa muito extrema, porque quando a gente fala em legítima defesa, o argumento da legítima defesa, que serve para excluir a ilicitude, exige que exista um equilíbrio entre a primeira agressão sofrida e aquilo que é a resposta, que seria a legítima defesa. Então, se eu, por acaso, atirar contra você com uma baleadeira e você me responder com um tiro, isso não é legítima defesa, porque nós estamos em franco desequilíbrio, Exato. não é? Então, é a mesma coisa que acontece com a legítima defesa da honra. Que agressão foi essa que é possível responder com uma tentativa de homicídio, com uma agressão física, ou mesmo com um homicídio, com um feminicídio, se não houve esta agressão, essa tentativa de agressão à integridade física ou à vítima, ou à vida desse homem, né? Então, a gente está colocando aqui valores completamente diferentes, em total desproporção. Então, para que exista legítima defesa, é necessário que agressão e resposta sejam equivalentes. E absolutamente não é o caso. Mesmo que aquela mulher tenha cometido uma infidelidade, isso absolutamente não é argumento válido. Maravilha. Imagina, se a gente fosse matar todos os homens que cometem infidelidade, talvez não houvesse mais homem no mundo. Não haver mais, enfim. Mas só complementando, a tese da legítima defesa da honra, ela é tão cruel que é como se a mulher fosse morta duas vezes. Então, ela foi morta, foi assassinada, chega na hora do julgamento daquele assassino, é ainda como se dissesse, ela é culpada pela própria morte. Então, é muito cruel. E aí o tribunal faz em ótimo momento, porque é sempre importante, embora atrasado, né? Mas as feministas lutam desde a década de 70, já desde antes, né? Porque no Código Criminal do Império de 1830 tinha essa loucura. Então, na década de 70, quando Evandro Lins e Silva utiliza essa aberração e ganha, né? E ganha, infelizmente, nós tivemos ali o assassinato de Ângela de novo. Então, ela ficou a imagem para o país inteiro de uma mulher que merecia ser morta, como se isso fosse possível. Então, o fim dessa tese, da utilização dessa tese, inclusive por policiais, é muito importante, porque aí eu acho que se encerra realmente uma aberração que vinha sendo ainda considerada. É curioso porque ela vai ser julgada, né? Ela vai ser julgada. Em vez do agressor ou do feminicida ser julgado, é a mulher que está sendo julgada de novo. Nós já tínhamos aqui na Paraíba... Nenhuma defesa. Nenhuma, já morreu ou foi agredida, ela é a vítima e passa a ser julgada. E antes dessa decisão, nós já tínhamos aqui na Paraíba o protocolo do feminicídio, que eu aconselho os advogados e advogadas se apropriarem dele, porque é muito importante. Foi um decreto do governador João Azevedo, feito num trabalho, com um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria da Mulher, junto com ONU Mulheres, e aí participaram o Tribunal de Justiça, a OAB, Defensoria, o Ministério Público, várias entidades, formamos esse protocolo, que na Paraíba, qualquer morte violenta de mulher é considerado primeiro um feminicídio para depois ser descartado. Então, desde a forma como a guarnição da polícia chega para isolar a área, a perícia, o próprio julgamento, já não era permitido que a mulher fosse julgada dentro diante de um crime desses aqui na Paraíba, porque nós tínhamos o protocolo do feminicídio, que é um instrumento também muito importante. Os benefícios, doutora, só para a gente concluir aqui, para as mulheres que são vítimas de violência. Da tese, veja, a primeira coisa é essa, esse tipo de argumento não poderá ser utilizado, como a doutora Lídia falou, nem pelos policiais que estão fazendo a investigação do crime, nem pelos advogados de defesa, nem pelo magistrado. E se, eventualmente, algum advogado ou advogada utilizar desse argumento e, eventualmente, o júri recepcionar, esse julgamento será nulo, tá? E ele não poderá protestar, exigir um novo julgamento, porque ele, o advogado,
foi que provocou deliberadamente a anulação daquele júri. Quais são os benefícios? A mulher não será julgada. A mulher não será revitimizada, porque ela já foi agredida ou ela já foi assassinada. E ela não será novamente submetida a julgamento. Ela não será novamente vitimizada, certo? Então, o que a gente tem aqui? Essa pessoa será julgada por um crime de agressão, de violência contra a mulher, ou de homicídio, ou de tentativa de homicídio. E o que a gente pretende sempre é acabar com a violência. O Brasil, lamentavelmente, figura num quadro terrível. No ano passado, em 2022, quase 4 mulheres foram assassinadas a cada dia, pelo simples fato de serem mulheres. E quando a gente coloca as tentativas de homicídio, este número duplica. E nós tivemos um acréscimo de 6% com relação a 2021. Então, lamentavelmente, apesar de todos os esforços, apesar dos esforços dos governos, apesar dos esforços do Legislativo, a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente moderna, mas ainda assim, nós ainda temos um quadro gravíssimo no Brasil de violência contra as mulheres. Então, nós precisamos dar um passo adiante. E qual é o passo adiante? É tentar evitar que esses crimes ocorram. É educar a população. É claro que a gente precisa punir. Mas a tentativa é sempre avançar. O ideal era que nada disso fosse necessário, porque as pessoas se respeitassem, porque os homens não enxergassem as mulheres como propriedade deles. Exatamente. Tudo isso é resultado desse machismo, que enxerga aquela mulher como coisa, como propriedade, e como se fosse dele. E aí, na hora que ele, de alguma maneira, se desagrada desse objeto, eu não gosto mais desse vaso, eu posso jogá-lo fora, eu posso quebrá-lo, eu posso espatifá-lo em 1000 pedaços. E a gente tem que superar essa compreensão. A mulher é um indivíduo que se autodetermina e que ela pode fazer o que ela quiser. Ela é livre. Ela é livre para estar ou não estar com aquele homem. Perfeito. Ou com aquela companheira também, né? Verdade, com certeza. Gente, quero agradecer a vocês duas, né, pela participação. Obrigada, doutora Lídia, doutora Marina, por vocês estarem aqui junto conosco, falando desse assunto que é tão importante para nós que somos mulheres, de nos conscientizarmos, de se acontecer qualquer coisa, gente, não tenham medo. Eu sei que é difícil para a mulher que está nos vendo agora, que passa por uma situação difícil. É realmente complicado você chegar e dizer para ela, ó, vai lá e denuncia. A gente não sabe o que se passa com a cabeça dessa mulher, como que é, né, a convivência dentro de casa, se ela depende ou não, às vezes, do marido. Infelizmente, às vezes não denuncia, porque, infelizmente, depende dessa pessoinha lá que está maltratando, enfim. Tem medo de ser morta, que é um dos casos, eu acho que são os piores, né? E elas têm medo de denunciar por esse motivo. Eu sei que tem você que está em casa, tem medo de denunciar o seu esposo, namorado, porque tem medo de ser morto. Com certeza. Mas esse medo tem que ser esperado e com certeza existe aí uma lei, uma proteção para vocês. E eu quero agradecer aqui, né, por vocês terem vindo. Justamente. Eu que agradeço muito, quero aproveitar a sua grande audiência para conclamar a sociedade a nos ajudar, né? As mulheres não estão sozinhas, nós temos um aparato grande do Estado, mas a sociedade precisa denunciar. Se tiver acontecendo uma violência, 190. Se tiver notícia de uma violência, diz que 197, que a Polícia Civil fará as investigações, as diligências necessárias, mas a sociedade é muito importante nessa cruzada contra a violência. Muito obrigada. Denunciem, não tenham medo. Os vizinhos, às vezes, estão vendo as coisas, gente, vai deixar matar. Né? Esse negócio de briga de marido, mulher, mete colher, pau, colher de pau. Telefone. Mete o telefone. Mete o telefone. Entra dentro da casa, faz alguma coisa, homem, pelo amor de Deus. Enfim, né? É fácil, né, falar, a gente falar. Meter o negócio lá e fazer mesmo o negócio acontecer é que é o difícil. Tem muita gente ainda que tem ainda esse receio, mas não tenham medo, né? Se apega ao Senhor e vá. Fale com alguém de sua confiança, mas você tem que se proteger antes de, né, que seja tarde demais. Obrigada, viu, meninas? Muito obrigada, eu que agradeço. Vou um pequeno intervalo bem rapidinho, já volto, viu, gente? Sai daí não.